Havendo um número legal, invocando a proteção divina, declara aberta a sessão e vamos iniciar o nosso trabalho. Aviso que a reunião está sendo gravada. Quero dar uma boa noite, colega vereador, ao assessor de imprensa, Adilson, a nossa secretária Daiane, a nossa assessora jurídica, Marlon. Pequeno expediente, peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 22 de novembro de 2022. Ata da 38ª reunião ordinária do segundo exercício da 14ª legislatura, em 22 de novembro de 2022. Aos 22 dias do mês de novembro de 2022, às 19 horas e 20 minutos, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 38ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voz, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Max Franklin Schelter, Rosemary Krause Sene e Zunei York. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente Antônio José de Souza, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 16 de novembro de 2022, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Após a leitura das correspondências, não havendo indicações verbais, em seguida, o presidente dispõe em segunda votação, com as emendas, o projeto de lei número 027 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Atalanta para o exercício de 2023 e da outras providências. O projeto é aprovado com as emendas por unanimidade. Na sequência, o presidente dispõe em segunda votação o projeto de lei número 028 de 2022, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O projeto é aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 004 de 2022, que altera a lei complementar número 14 de 18 de setembro de 2013, estrutura quadro de pessoal e um plano de carreira dos servidores públicos municipais do município de Atalanta e da outras providências. O projeto entra em discussão. A pedido do vereador Marcos, o presidente manteve o projeto em pauta para melhor análise. Em seguida, o presidente solicita a leitura da moção número 002 de 2022, que solicita o empenho das autoridades citadas para que sejam tomadas as providências necessárias para realizar um diagnóstico situacional sobre o espectro autista em Santa Catarina, com abordagens específicas de cada município e regiões. A moção entra em discussão. A vereadora Daiane pediu a todos os vereadores desta casa para que acompanhem as vereadoras que subscrevem esta moção de apelo, que solicitam um estudo detalhado da real situação do autismo no nosso estado, pois até pouco tempo não ouvíamos falar muito nesses transtornos, mas hoje está cada vez mais no nosso cotidiano, na nossa rotina. Com esse diagnóstico em mãos, será possível solicitar dos órgãos competentes capacitações, cursos, para que se possa trabalhar melhor com essas crianças, para que elas sejam mais incluídas na nossa sociedade. Por fim, solicitou que todos os vereadores assinem junto a esta moção para que a mesma tenha mais força e seja encaminhada aos órgãos competentes e, posteriormente, com base nessa pesquisa, possamos proporcionar uma melhor qualidade de vida a todas as pessoas. O vereador Zunei se manifestou favorável à moção e solicitou a inclusão do nome de todos os vereadores, para que os mesmos possam assinar juntamente, sendo a moção em nome de todos os vereadores. Após, passa a moção para votação e é aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente solicita à secretária a leitura do projeto de resolução número 002 de 2022, que autoriza a baixa de bens patrimoniais da Câmara Municipal de Atalanta, considerados inservíveis e da outras providências. O projeto entra em discussão. O vereador Max fez uma breve explicação sobre o projeto.
Após, passa o projeto para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em votação única e é aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre, não havendo quem queira fazer uso da palavra e não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 6 de dezembro de 2022. E às 19h50, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco em discussão a ata e em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Dou a ata como aprovada. Indicações verbais. Pergunta a cada vereador. Vereadora Maria. Não. Vereador Sunei. Não. Vereador Carlos. Não. Vereadora Rosemary. Não. Vereador Hélio. Não. Vereadora Declés. Não. Vereador Marcos. Não. Vereadora Daiane. Não. Projeto de Lei Complementar número 004/2022. Coloco o projeto de Lei Complementar 004/2022 com as emendas em discussão. Emenda 01. A emenda passa a vigorar com a seguinte redação. Altera a Lei Complementar número 14, de 18 de setembro de 2013, estrutura, quadro de pessoal e o plano de carreira dos servidores públicos municipais, do Poder Executivo, do município de Atalanta e da outras providências. Emenda 02. Fica alterada a descrição do cargo da categoria auxiliar de sala do anexo 2, que passa a vigorar com a seguinte redação. Descrição. Participar das atividades desenvolvidas pelo professor em sala de aula ou fora dela. Manter-se integrado com o professor e as crianças. Participar de reuniões pedagógicas e de grupos de estudos na unidade educativa. Seguir a orientação da supervisão da unidade educativa. Orientar para que a criança adquira hábitos de higiene. Promover ambiente de respeito mútuo e cooperação entre as crianças e demais profissionais da unidade educativa. Atender as crianças, respeitando a fase em que estão vivendo. Atender às solicitações dos alunos. Auxiliar na adaptação de novos alunos. Comunicar ao professor e ao responsável pela unidade educativa as anormalidades no processo de trabalho. Receber e entregar as crianças às famílias quando solicitado pelo professor. Desenvolver hábitos de higiene junto às crianças. Promover e auxiliar a alimentação das crianças nos horários pré-estabelecidos. Comunicar ao professor e ou diretor situações que requeiram atenção especial. E realizar outras tarefas correlatas com a função. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos os vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e a todos que nos assessoram aqui nesse momento. Eu solicitei essa emenda porque, como o próprio cargo já diz, auxiliar de sala, ele vai ajudar o professor a desenvolver as atividades. Porém, lá no final, ele falava que esse auxiliar de sala, que para ser auxiliar de sala ele só precisa ser portador do diploma ou certificado de conclusão do ensino médio.
essa pessoa iria se responsabilizar por grupos de criança, exercendo outras atividades de cuidados em período de férias do professor titular. As férias dos professores, elas são de 30, 45 dias. Então, auxiliar, ele auxilia, ele não assume a turma. Isso é a função de professor, que estudou 4 anos, que fez pós-graduação. Essa é a função. Acho que a gente não tem que ter uma inversão. Só para deixar bem claro a solicitação dessa emenda. E, com certeza, as nossas crianças vão continuar tendo assessoramento no recesso escolar, como sempre teve, como sempre ocorreu. Coloco ao projeto. Pode dizer. Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, Nayana, Adilson, Marlon, todas as pessoas que nos acompanham através da rede social. Eu também quero manifestar com relação a este projeto, né, para esclarecer, esse projeto ele veio com um TAC feito com o Ministério Público, né, Poder Executivo e Ministério Público, no dia 7 de julho, onde tem que se criar alguns cargos para atender algumas necessidades aqui do município. E no TAC consta o cargo de psicólogo e assistente social. Mas o projeto ele veio embutido alguns cargos a mais aqui, né? No caso próprio que a vereadora Daiane aqui explicou do auxiliar de sala, é um cargo que não está previsto nesse termo de ajuste de conduta do Ministério Público, né? Quero dizer que essa questão do cargo de auxiliar eu sou favorável, acho que é uma coisa importante. A gente sabe que tem que ter pessoas capacitadas, crianças, daqui a pouco o professor tem que se ausentar, um atestado de saúde ou as suas próprias férias, e tem que ter alguém habilitado e capacitado para estar substituindo, né? A educação, e lá tem crianças pequenas, então tem toda uma responsabilidade. Então acho que a emenda ainda foi viável, né? E essa parte eu concordo. Mas o que me deixa um pouco com dúvida com relação a esse projeto, que até não está no TAC, é a função aqui de coordenação de engenharia, que é um cargo novo que foi criado, comissionado, e o coordenador de vacina. Eu entendo hoje nós temos 2 pessoas habilitadas, profissionais formados em engenharia civil, que está no executivo, assim como também entendo que a gente tem uma equipe hoje dentro da unidade de saúde, no que se diz até uma equipe bem competente, né? A gente sabe o trabalho que vem realizando junto ao município. Mas agora eu fiquei em dúvida se são cargos comissionados, será as mesmas pessoas nomeadas, será alguém que já está na estrutura do quadro. Então eu gostaria que alguém do Poder Executivo desse explanar isso para nós aqui. Isso para eu poder fundamentar o meu voto, né? É isso que eu quero ter, formar a minha opinião a partir dessa resposta que o Executivo vier a dar aqui. A partir do momento daí a gente pode estar votando. Então eu gostaria que tivesse essa explicação, porque esses cargos que eu citei, então em específico esses 2 de coordenação, de vacina e na área da engenharia, eles não estão no TAC. O TAC eu também sou favorável, porque acho que é um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, então eu não sou contra isso. Então daqui a pouco vou dizer lá que a multa diária de R$500, tá? Isso é um pouquinho. Mas o TAC também vai vencer em janeiro, o prazo do Ministério Público estipulou para o município. Então eu gostaria, como a gente tem tempo hábil, alguém do Poder Executivo viesse aqui nesta casa explicar para todos os vereadores, para a população, o que é esses 2 cargos. Boa noite aos companheiros da bancada e a todos que nos assistem. Pelos relatos, pelos esclarecimentos que temos aí, eu pediria que o projeto ficasse em pauta para a próxima sessão. Então, a gente pede, né, que na próxima reunião venha alguém explicar para que seja colocado em votação. Né? Projeto de lei número 029 de 2022. Mensagem legislativa do projeto de lei número 029 de 2022. Atalanta, 1º de dezembro de 2022. Senhor Presidente, serve-se do presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 029 de 2022, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências.
Justificativa. O presente projeto de lei que trata de suplementação de dotações orçamentárias tem por objetivo a adequação do orçamento vigente em função das ações da Secretaria do Turismo e Meio Ambiente, objetivando adequar o orçamento vigente para a construção de praça nas dependências do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica, situado na localidade de Vila Grope deste município, em atendimento ao contrato de repasse número 909-424/2020. Assim, solicita-se o apoio dos nobres edis à aprovação do projeto de lei em regime de urgência, em função dos prazos exíguos, aproveitando-se a oportunidade para reafirmar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodernel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 029 de 2022. Anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir suplementações na importância de R$ 530 mil, destinados a reforçar as seguintes dotações do orçamento do município para o corrente exercício. 0800, Secretaria do Turismo e Meio Ambiente. 23, 695, final 34, Promoção do Turismo. 44,90, final 80, Aplicações Diretas, R$ 290 mil. 44,90, final 24, Aplicações Diretas, R$ 240 mil. Artigo 2º. Será suplementado por meio de decreto somente a importância ou quando esta for necessária na dotação do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Os créditos abertos por esta lei correrão por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 01, final 80, recursos ordinários, no valor de R$ 290 mil. E por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 034, final 24, transferências de convênios, outros, no valor de R$ 240 mil. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no tom, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095, de 15 de abril de 2009. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Atalanta, 1º de dezembro de 2022. Coloco o projeto de lei 029/2022 em discussão. Vereador Marcos. Eu só queria, eu sou favorável ao projeto, né? São obras que vão acontecer, mas eu só queria ter uma dúvida, talvez alguma bancada, pessoal da bancada do partido do prefeito, será construída uma praça dentro do Parque da Mata Atlântica, só para saber? Porque a votação a gente está votando pela mensagem com esse objetivo, mas tipo lá na Cachoeira ou dentro do Parque do Chico Chela, porque é 530 mil. Então, só não sei se alguém sabe. Mas sou favorável ao projeto. Marcos, eu não posso afirmar 100%, mas pelo que comentaram, era para ser na Cachoeira, né? Assim, que é pressão. Se não posso afirmar 100%, mas pelo que eu ouvi. Vereadora. Mas será que é a mesma empresa que está fazendo a outra praça? Porque hoje já começou um funcionário de novo. Essa praça, na verdade, é por licitação, né? Então, por causa disso, às vezes vem 2, às vezes vem 3. Então é difícil, por isso que eu acho errado o negócio de, talvez, de licitação. Faz um pedido para uma empresa para trabalhar, é o mais barato, e daí onde que dá isso? Mas pela praça que eu vi ali, realmente é lá embaixo. Não, só a título de esclarecimento, né? Sou favorável ao projeto, mas não sei como. E falou em licitação, a partir de abril do ano que vem tem a nova lei de licitação, onde a responsabilidade dos gestores vai aumentar, as penas, as penalidades. Então, vamos ter que ter muita atenção, porque vai se complicar muita gente com a nova lei. Mas está na hora mesmo, que está uma bagunça que não tem condições.
Coloco o projeto de lei número 029 de 2022 em votação nas comissões. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e vamos iniciar o nosso trabalho. Aviso que a reunião está sendo gravada. Quero dar uma boa noite, colegas vereadores e vereadoras, ao assessor de imprensa, Adilson, a nossa secretária Daiane, a nossa assessora jurídica, Maior. Pequeno expediente, peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 22 de novembro de 2022. Ata da 38ª reunião ordinária do segundo exercício da 14ª legislatura, em 22 de novembro de 2022. Aos 22 dias do mês de novembro de 2022, às 19 horas e 20 minutos, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 38ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voz, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Max Franklin Schelter, Rosemary Krause Sene e Zunei Young. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente, Antônio José de Souza, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 16 de novembro de 2022, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Após a leitura das correspondências, não havendo indicações verbais, em seguida, o presidente dispõe em segunda votação, com as emendas, o projeto de lei número 027 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Atalanta para o exercício de 2023 e dá outras providências. O projeto é aprovado com as emendas por unanimidade. Na sequência, o presidente dispõe em segunda votação o projeto de lei número 028 de 2022, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O projeto é aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 004 de 2022, que altera a lei complementar número 14 de 18 de setembro de 2013, estrutura quadro de pessoal e um plano de carreira dos servidores públicos municipais do município de Atalanta e da outras providências. O projeto entra em discussão. A pedido do vereador Marcos, o presidente manteve o projeto em pauta para melhor análise. Em seguida, o presidente solicita a leitura da moção número 002 de 2022, que solicita o empenho das autoridades citadas para que sejam tomadas as providências necessárias para realizar um diagnóstico situacional sobre o espectro autista em Santa Catarina, com abordagens específicas de cada município e regiões. A moção entra em discussão. A vereadora Daiane pediu a todos os vereadores desta casa para que acompanhem as vereadoras que subscrevem esta moção de apelo, que solicitam um estudo detalhado da real situação do autismo no nosso estado, pois até pouco tempo não ouvíamos falar muito nesses transtornos, mas hoje está cada vez mais no nosso cotidiano, na nossa rotina. Com esse diagnóstico em mãos, será possível solicitar dos órgãos competentes capacitações, cursos, para que se possa trabalhar melhor com essas crianças, para que elas sejam mais incluídas na nossa sociedade. Por fim, solicitou que todos os vereadores assinem junto esta moção para que a mesma tenha mais força e seja encaminhada aos órgãos competentes e, posteriormente, com base nessa pesquisa, possamos proporcionar uma melhor qualidade de vida a todas as pessoas. O vereador Zunei se manifestou favorável à moção e solicitou a inclusão do nome de todos os vereadores, para que os mesmos possam assinar juntamente, sendo a moção em nome de todos os vereadores. Após, passa a moção para votação e é aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente solicita à secretária a leitura do projeto de resolução número 002 de 2022,
que autoriza a baixa de bens patrimoniais da Câmara Municipal de Atalanta, considerados inservíveis, e da outras providências. O projeto entra em discussão. O vereador Max fez uma breve explicação sobre o projeto. Após, passa o projeto para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em votação única e é aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre, não havendo quem queira fazer uso da palavra e não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 6 de dezembro de 2022. E às 19h50, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco em discussão a ata e em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Do ata como aprovado. Indicações verbais. Pergunta a cada vereador. Vereadora Maria. Não. Vereador Sunei. Não. Vereador Carlos. Não. Vereadora Rosemary. Não. Vereador Hélio. Não. Vereadora Edeclés. Não. Vereador Marcos. Não. Vereadora Daiane. Não. Projeto de Lei Complementar número 004/2022. Coloca o projeto de Lei Complementar 004/2022 com as emendas em discussão. Emenda 01. A emenda passa a vigorar com a seguinte redação. Altera a Lei Complementar número 14, de 18 de setembro de 2013, estrutura, quadro de pessoal e o plano de carreira dos servidores públicos municipais, do Poder Executivo, do município de Atalanta e da outras providências. Emenda 02. Fica alterada a descrição do cargo da categoria auxiliar de sala do anexo 2, que passa a vigorar com a seguinte redação. Descrição. Participar das atividades desenvolvidas pelo professor em sala de aula ou fora dela. Manter-se integrado com o professor e as crianças. Participar de reuniões pedagógicas e de grupos de estudos na unidade educativa. Seguir a orientação da supervisão da unidade educativa. Orientar para que a criança adquira hábitos de higiene. Promover ambiente de respeito mútuo e cooperação entre as crianças e demais profissionais da unidade educativa. Atender as crianças, respeitando a fase em que estão vivendo. Atender às solicitações dos alunos. Auxiliar na adaptação de novos alunos. Comunicar ao professor e ao responsável pela unidade educativa as anormalidades no processo de trabalho. Receber e entregar as crianças às famílias quando solicitado pelo professor. Desenvolver hábitos de higiene junto às crianças. Promover e auxiliar a alimentação das crianças nos horários pré-estabelecidos. Comunicar ao professor e ou diretor situações que requeiram atenção especial e realizar outras tarefas correlatas com a função. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos os vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e a todos que nos assessoram aqui nesse momento. Eu solicitei essa emenda porque, como o próprio cargo já diz, auxiliar de sala, ele vai ajudar o professor a desenvolver as atividades. Porém, lá no final, ele falava que esse auxiliar de sala, que para ser auxiliar de sala, ele só precisa ser portador do diploma ou certificado de conclusão do ensino médio. Essa pessoa iria se responsabilizar por grupos de criança, exercendo outras atividades de cuidados em período de férias do professor titular. As férias dos professores, elas são de 30 a 45 dias. Então, auxiliar, ele auxilia, ele não assume a turma. Isso é a função de professor
que estudou 4 anos, que fez pós-graduação. Essa é a função. Acho que a gente não tem que ter uma inversão. Só para deixar bem claro a solicitação dessa emenda. E, com certeza, as nossas crianças vão continuar tendo assessoramento no recesso escolar, como sempre teve, como sempre ocorreu. Coloco ao projeto. Pode dizer. Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, Mariana, Adilson, Marlon, todas as pessoas que nos acompanham através da rede social. Eu também quero manifestar com relação a este projeto, né, para esclarecer, esse projeto ele veio com um TAC feito com o Ministério Público, né, Poder Executivo e o Ministério Público, no dia 7 de julho, onde tem que se criar alguns cargos para atender algumas necessidades aqui do município. E no TAC consta o cargo de psicólogo e assistente social. Mas o projeto ele veio embutido alguns cargos a mais aqui, né? No caso, o próprio que a vereadora Daiane aqui explicou, do auxiliar de sala, é um cargo que não está previsto nesse termo de ajuste de conduta do Ministério Público, né? Quero dizer que essa questão do cargo de auxiliar, eu sou favorável, acho que é uma coisa importante. A gente sabe que tem que ter pessoas capacitadas, crianças, daqui a pouco o professor tem que se ausentar, um atestado de saúde, ou as suas próprias férias, e tem que ter alguém habilitado e capacitado para estar substituindo, né? A educação, e lá tem crianças pequenas, então tem toda uma responsabilidade. Então acho que a emenda ainda foi viável, né? E essa parte eu concordo. Mas o que me deixa um pouco com dúvida com relação a esse projeto, que até não está no TAC, é a função aqui de coordenação de engenharia, que é um cargo novo que foi criado, comissionado, e o coordenador de vacina. Eu entendo hoje nós temos 2 pessoas habilitadas, profissionais formados em engenharia civil, que está no executivo, assim como também entendo que a gente tem uma equipe hoje dentro da unidade de saúde, no que se diz até uma equipe bem competente, né? A gente sabe o trabalho que vem realizando junto ao município. Mas agora eu fiquei em dúvida se são cargos comissionados. Será as mesmas pessoas nomeadas? Será alguém que já está na estrutura do quadro? Então eu gostaria que alguém do Poder Executivo desse explanar isso para nós aqui. Isso para eu poder fundamentar o meu voto, né? É isso que eu quero ter, formar a minha opinião a partir dessa resposta que o Executivo vier a dar aqui. A partir do momento daí a gente pode estar votando. Então eu gostaria que tivesse essa explicação, porque esses cargos que eu citei, então em específico esses 2 de coordenação de vacina e na área da engenharia, eles não estão no TAC. No TAC eu também sou favorável, porque acho que é um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, então eu não sou contra isso. Então daqui a pouco vou dizer lá que a multa diária de R$500, tá? Isso é um pouquinho. Mas o TAC também vai vencer em janeiro, o prazo que o Ministério Público estipulou para o município. Então eu gostaria, como a gente tem tempo hábil, alguém do Poder Executivo viesse aqui, nesta casa, explicar para todos os vereadores, para a população, o que é esses 2 cargos. Boa noite aos companheiros da bancada e a todos que nos assistem. Pelos relatos, pelos esclarecimentos que temos aí, eu pediria que o projeto ficasse em pauta para a próxima sessão. Então, a gente pede, né, que na próxima reunião venha alguém explicar para que seja colocado em votação. Projeto de lei número 029 de 2022. Mensagem legislativa do projeto de lei número 029 de 2022. Atalanta, 1º de dezembro de 2022. Senhor Presidente, serve-se do presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 029 de 2022, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei, que trata de suplementação de dotações orçamentárias, tem por objetivo a adequação do orçamento vigente em função das ações da Secretaria do Turismo e Meio Ambiente, objetivando adequar o orçamento vigente para a construção de praça nas dependências
Municipal da Mata Atlântica, situado na localidade de Vila Grope deste município, em atendimento ao contrato de repasse número 909-424/2020. Assim, solicita-se o apoio dos nobres edis à aprovação do projeto de lei em regime de urgência, em função dos prazos exíguos, aproveitando-se a oportunidade para reafirmar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodernel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 029 de 2022. Anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir suplementações na importância de R$ 530 mil, destinados a reforçar as seguintes dotações do orçamento do município para o corrente exercício. 0800, Secretaria do Turismo e Meio Ambiente. 23, 695, final 34, Promoção do Turismo. 44,90, final 80, Aplicações Diretas, R$ 290 mil. 44,90, final 24, Aplicações Diretas, R$ 240 mil. Artigo 2º. Será suplementado por meio de decreto somente a importância ou quando essa for necessária na dotação do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Os créditos abertos por esta lei correrão por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 01, final 80, recursos ordinários, no valor de R$ 290 mil. E por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 034, final 24, transferências de convênios, outros, no valor de R$ 240 mil. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095, de 15 de abril de 2009. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Atalanta, 1º de dezembro de 2022. Coloco o projeto de lei 029/2022 em discussão. Vereador Marcos. Eu só queria, eu sou favorável ao projeto, né? São obras que irão acontecer, mas eu só queria ter uma dúvida, talvez alguma bancada, pessoal da bancada do partido do prefeito, será construída uma praça dentro do Parque da Mata Atlântica, só para saber? Porque a votação a gente está votando pela mensagem com esse objetivo, mas tipo lá na Cachoeira ou dentro do Parque do Chico, porque é 530 mil. Então, só não sei se alguém sabe. Mas sou favorável ao projeto. Marcos, eu não posso afirmar 100%, mas pelo que comentaram, era para ser na Cachoeira, né? E assim, que a pressão. Se não posso afirmar 100%, mas pelo que eu ouvi. Vereador Aleixo. Mas será que é a mesma empresa que está fazendo a outra praça? Porque hoje já começou um funcionário de novo ali. Essa praça, na verdade, é por licitação, né? Então, por causa disso, às vezes vem 2, às vezes vem 3. Então é difícil, por isso que eu acho errado o negócio de, talvez, licitação. Faz um pedido para uma empresa para trabalhar, é o mais barato, e daí de onde está isso? Mas pela praça que eu vi ali, realmente é lá embaixo. Não, só a título de esclarecimento, né? Sou favorável ao projeto, mas não sei como. E falou em licitação, a partir de abril do ano que vem tem a nova lei de licitação, onde a responsabilidade dos gestores vai aumentar, as penas, as penalidades. Então, vamos ter que ter muita atenção, porque vai se complicar muita gente com a nova lei. Mas está na hora mesmo, que está uma bagunça que não tem condições. Coloco o projeto de lei número 029/2022 em votação nas comissões. Comissão de Legislação, Justiça, redação final.
Vereadora Maria a favor, vereador Hélio a favor, vereador Zunei a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador Max a favor, vereadora Daiana a favor, vereador Edeclés a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereadora Daiana a favor, vereador Max a favor, vereadora Rosemar a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Indústria, Comércio, Prestação de Serviço e Turismo. Vereador Carlos a favor, vereadora Edeclés a favor, vereadora Maria a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Coloco o projeto de lei número 029 de 2022 em primeira votação. Pergunta a cada vereadora. Vereadora Rosemar. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Vereador Max. A favor. Vereadora Edeclés. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Dou como aprovada por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 029/2022. Projeto de lei número 030/2022. Mensagem legislativa do projeto de lei número 030 de 2022. Atalanta, 5 de dezembro de 2022. Senhor Presidente, serve-se do presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 030 de 2022, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo a adequação do orçamento vigente em função das ações da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, mais especificamente para a ação de construção e reformas de dependências esportivas, objetivando movimentação financeira referente ao convênio 843-802/2017. Assim, solicita-se o apoio dos nobres edis à aprovação do projeto de lei em regime de urgência em função dos prazos exíguos, aproveitando-se a oportunidade para reafirmar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodermel, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 030 de 2022. Anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir suplementações na importância de R$ 146.627,62, destinados a reforçar as seguintes dotações do orçamento do município para o corrente exercício: 0500, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte; 27.812, final 4, Construção e Reformas de Dependências Esportivas; 33,90, final 24, Aplicações Diretas, R$ 3.649,64; 33,90, final 24, Aplicações Diretas, R$ 142.977,98. Artigo 2º. Será suplementado por meio de decreto, somente a importância, quando esta for necessária na dotação. Artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Os créditos serão abertos por lei, consiste por conta do subsídio financeiro do exercício 2023. Da fonte de transferências convênios final dos 4, transferências de ou 102 mil anterior, valor de R$ 7,41,99 e reais da ano da dotação por contrato do exercício 22.000, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte. Essa 27.812 dias 4, construção e reformas de dependências esportivas. 4,90, final 24, aplicações diretas,
13.649,64. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095, de 15 de abril de 2009. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Atalanta, 5 de dezembro de 2022. Coloco o projeto de lei número 030/2022 em discussão. Coloco o projeto de lei 030/2022 em votação nas comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereadora Maria a favor, vereadora Ela a favor, vereador Zunei a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador Marcos a favor, vereadora Daiane a favor, vereadora Decas a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereador Zunei a favor, vereadora Maria a favor, vereador Marcos a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Coloco o projeto de lei número 030/2022 em primeira votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Eli. Aprovo. Vereadora Decas. A favor. Vereador Marcos. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereadora Rosimar. A favor. Dou como aprovada por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 015/2022. Projeto de lei número 031/2022. Mensagem legislativa do projeto de lei número 031 de 2022. Atalanta, 5 de dezembro de 2022. Senhor Presidente, serve-se da presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 031 de 2022, que dispõe sobre inclusão de conta-despesa, projeto-atividade, no Plano Plurianual, PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, abre crédito adicional especial e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo a adequação do orçamento do exercício de 2023 em função das ações realizadas pela Prefeitura Municipal, visando a aplicações diretas no que tange a despesas da Secretaria do Turismo e Meio Ambiente para a ação de construção de galpão multiuso, visando a ampliação da área já existente nas dependências do Parque de Exposições do Júlio Scherer, localidade de Vila Grope deste município. Assim, solicita-se o apoio dos nobres edis à aprovação do projeto de lei em regime de urgência, em função dos prazos exíguos, aproveitando-se a oportunidade para reafirmar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodeiro Mel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 031 de 2022. Dispõe sobre inclusão de conta-despesa, projeto-atividade, no Plano Plurianual, PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, abre crédito adicional especial e dá outras providências. O prefeito do município de Atalanta, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluída a conta despesa 4490, final 80, projeto atividade 1014, construção de galpão multiuso, no programa 0082, Atalanta Turística, na Lei Municipal número 1160, de 2 de setembro de 2021, Plano Plurianual PPA, no montante de R$ 450 mil. Artigo 2º. Será suplementado por meio de decreto somente a importância ou quando esta for necessária na dotação do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. A conta despesa acrescida na ação que trata o artigo 1º
fica por conta do superávit financeiro do exercício de 2022, da fonte de recursos 03 final 80, recursos ordinários, exercício anterior, no valor de R$ 450 mil. Artigo 4º, por conta da inclusão prevista no artigo 1º da presente lei, fica incluída a conta despesa 4490 final 80, projeto atividade 1014, construção de galpão multiuso, no programa 0082, Atalanta Turística, na Lei Municipal 1710, de 13 de outubro de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, no montante de R$ 450 mil. Artigo 5º. Por conta do disposto no artigo 4º, fica o chefe do Poder Executivo autorizado incluir na Lei Orçamentária para o exercício de 2023 a abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 450 mil. Órgão 0800, Secretaria do Turismo e Meio Ambiente. Unidade 0801, Secretaria do Turismo e Meio Ambiente. Função 23, Comércio e Serviços. Subfunção 695, Turismo. Programa 0082, Atalanta Turística. Projeto Atividade 1014, Construção de galpão multiuso. Elemento de despesa, R$ 44,90 final 80, aplicações diretas, R$ 450 mil. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento de 2023. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095, de 15 de abril de 2009. Prefeitura Municipal de Atalanta, 5 de dezembro de 2022. Coloco o projeto de lei número 031 de 2022 em discussão. Coloco o projeto de lei 031 em votação nas comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereadora Maria a favor, vereador Hélio a favor, vereador Zunir a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Marcos a favor, vereadora Daiana a favor, vereadora Idecas a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereadora Daiana a favor, vereador Marcos a favor, vereadora Rosemary a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Indústria, Comércio, Prestação de Serviço e Turismo. Vereador Carlos a favor, vereadora Idecas a favor, vereadora Maria a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Coloco o projeto de lei número 031 em primeira votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Hélio. Aprovo. Vereadora Idecas. A favor. Vereador Marcos. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Vereadora Rosemary. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereadora Maria. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei 031 de 2022. Grande expediente. Palavra livre. Muito boa noite a todos, né? Então, convido vocês para nós cantar os parabéns para os aniversariantes do mês, né? Que é a Marlova, a Daiana e o Adilson, né? Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades,
Convoco para a próxima reunião extraordinária logo em seguida. Convoco para a próxima reunião ordinária dia 13 de dezembro de 2022. Não tendo mais expediente sobre a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente reunião. Eu peço que Deus ilumine a mente de todos. Eu peço por